Povo abençoado de Deus, hoje estou vindo aqui para divertir ao mundo sobre o filho de perdição. Esse filho de perdição que já se manifestou e pouco a pouco vai destruindo toda a raça humana. Abençoado, é o que está acontecendo hoje em dia. E se você não andar em espírito, você também vai junto, abençoado. Vai se acabar neste mundo. Este mundo não tem mais jeito. Esse filho de perdição, ele nunca se firmou na verdade. Então o seu momento está chegando. Então eu gostaria que viesse comigo a Gálatas, capítulo 6, versículo 8 e 9. Eu vou ler aqui só para dizer para vocês o que está acontecendo. Olhe só, abençoado. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia do Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se você semeia na carne você ceifará a corrupção. É o que está acontecendo hoje em dia. Todos estão na carne. E na carne não tem jeito, abençoado. Tu vai colher a corrupção. Por isso que está dizendo, olha, vai em espírito. Em espírito você ceifará do Espírito a vida eterna. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16 ao 26. Olha que o nosso apóstolo Paulo falou. Andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências das carnes. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. A lei, ela continua na tua carne. Esta lei, ela foi na tua carne. Esta lei do pecado, ela foi condenada na tua carne. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Porque as obras da carne são manifestas. Se você faz uma dessas coisas, você anda na carne. Você está vivendo na carne, abençoado. Então você colherá a corrupção da carne. Prostituição, impureza, laxívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Se você tem inveja de alguém, você está na carne. Homicídios, bebedices. Se você anda em bebedices, você está na carne. Você vai colher a corrupção da carne. Glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro que, como antes vos disse, que os que cometem tal coisas não herdarão o reino de Deus. A pessoa que faz essas coisas, ela não consegue andar em espírito. Aí, como ela não consegue andar em espírito, ela não herda o reino. Porque o reino só herda quem anda em espírito. Mas o fruto do espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-vos uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, abençoado, você tem que deixar as coisas da carne, abençoado. Essas coisas da carne, elas vão acabar contigo. E nos últimos tempos, esse filho de perdição, ele veio manifestar em você tudo o que há de ruim. Se você não tiver um conhecimento de sair da carne e andar em espírito, esta carne vai te levar à morte. Pouco a pouco, é um gozo você andar na carne. Você sente aquele prazer que a carne te dá. Mas esse prazer, esta corrupção, ela te leva à morte. Ela faz manifestar em você a morte, tudo que há de ruim. Então, abençoado, você tem que deixar as coisas da carne e procurar fazer as coisas do Espírito. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo de 1 ao 8, que eu vou explicar mais um pouquinho a razão por que você deve parar de andar na carne. Porque o tempo há chegado. Vai ter tanta morte, por você não entrar no reino de Deus. Procure entrar no reino de Deus, abençoado. Romanos, capítulo 8. Versículo 1 ao 8. Olha só. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí, abençoado, aí fala aqui. Olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí fala, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, quando você passa a andar segundo o Espírito, você não é condenado. Não se encontra condenação em você. Aí você passa a andar em Espírito. Porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando você passa a andar em Espírito, essa lei do Espírito de vida, ela te livra da lei do pecado e da morte, abençoado. Ela te livra da lei do pecado e da morte. As pessoas falam assim, não, o pecado foi tirado. O pecado foi tirado do mundo. Ele tirou o pecado que te afastava o reino de Deus de você. Mas ele condenou este pecado na tua carne. Olha, abençoado, é a pior coisa que falaram nesses últimos anos. Uma tal de igreja falou assim, olha, não existe pecado. Aí se debandaram todos a fazer o que dá na telha. Mas, abençoado, por não ter revelação, por não ter o Espírito, eles não entendem de uma coisa, que eu vou explicar aqui agora. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho
em semelhança da carne do pecado. Olha, ele enviou seu filho em semelhança da carne do pecado. E pelo pecado, ele condenou o pecado na nossa carne. O que ele fez? Ele tirou este pecado que te afastava do reino, do mundo, e condenou na tua carne. Aí ele vai explicar aqui por que ele condenou. Agora vou te mostrar por que tu não pode andar na carne. Porque ao ele condenar o pecado na tua carne, você não pode andar segundo a carne. Porque ao você andar segundo a carne, você dá vida a um pecado que está condenado na tua carne. Tu faz me entender, abençoado? Um pecado que está condenado na tua carne, ele ganha vida. Por quê? Porque você não pode andar segundo a carne. Por isso que fala, aqueles que não andam segundo a carne. A lei do Espírito de vida existe para aquele que não anda segundo a carne. Para que a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tu tá me entendendo, abençoado? Toda vez que você anda segundo a carne, você passa a dar força à lei do pecado, que está preso, condenado na tua carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Ao você andar na carne, você vai direto para a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz, abençoado. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É inimizade. Toda vez que você anda em carne, você se torna inimigo de Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. Quando você anda na carne, você não se sujeita à lei de Deus. Nem em verdade. Nem se você viva totalmente em verdade, como eu digo para você andar. Se você anda em verdade, mas não anda em espírito, você não agrada a Deus do mesmo jeito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Olha, se você tem o Espírito da verdade na tua mente e entende isso aqui que eu estou te explicando, você é de Cristo. Tu tá me entendendo, abençoado? Você não pode andar segundo a carne, abençoado. Olha, eu tô te dizendo para você, passe a andar em espírito, deixe as coisas de carne, prostituição, laxívia, inimizade, bebedices, tudo isso, homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, abençoado, são dignos de morte. Quem faz isso? Se você anda com outra mulher, mulher com mulher, homem com homem, é digno de morte. Não sou eu que estou falando, é Deus que fala. É Deus que está dizendo. Todos aqueles que fazem isso são dignos de morte. Então, se você faz isso, abençoado, você não agrada a Deus. Abençoado, você é importante para Deus, mas você está contra a lei do Espírito de vida, porque você anda segundo a carne, tu não anda segundo o Espírito. Então, eu te dou um alerta neste momento. Neste momento eu digo para você, deixe de andar na carne, porque vai vir
uma destruição tremenda para todo aquele que anda segundo a carne e não procura se santificar. Se santifique na verdade, abençoado. Se santifique, anda em espírito, deixa as coisas da carne. Olha, a palavra, ela começa a ganhar vida quando começa a ser revelada. Quando o Espírito passa a falar a palavra ganha vida. Por isso está dizendo, olha, quando tu escutar a sua voz, não endureça o seu coração. Então, não endureça o seu coração, abençoado. Deixe de fazer as coisas erradas. Olha, sofra. Sofra com isso. Olha, eu sofro por não fazer as coisas da carne, eu sofro. Imagine como Paulo sofreu. É um sofrimento. Sabe por causa de quê? Este mal está em nós. Então, nós temos que deixar o mal e querer o bem. Então, dói, mas na frente você vai ver um gozo enorme de prazer. Então, abençoado, é uma advertência ao mundo. Andai em espírito, deixa as coisas da carne. Deixa o pecado que está na tua carne. Este pecado, ele foi condenado na tua carne. Então, você não pode andar segundo a carne. Porque ao você andar segundo a carne, você manifesta o filho de perdição em tua vida. Este filho que foi criado em Adão e não se firmou na verdade. Adão, ele não se firmou na verdade. Ele se corrompeu. Ele virou um mentiroso. O filho de papai, o filho carnal. Ele se corrompeu. É por isso que Deus quer agora o filho, criou o filho espírito, o corpo espiritual. Como vai ser eu e você que crê nesta palavra. Declaro a verdade em tua vida e em tua mente, deixando as coisas de carne e entrando no reino celestial do nosso Pai. Abençoado com todas as bênçãos.